Mas sobre o visto de trabalho. A pessoa que a Stephanie falou, se você já está lá estudando lá e você precisa arranjar um emprego lá para conseguir essa permissão. Mas e se a pessoa está aqui, eu falo assim, quero um visto de trabalho para os Estados Unidos. Eu consigo? Eu preciso também ter ter já um pedido de uma empresa lá, alguma coisa assim? Como é que funciona? Primeiramente é o seguinte, nos Estados Unidos existe mais de 100 tipos de vistos. Meu Deus. Nossa Senhora! De trabalho ou no geral? Geral. Tá. Mais de 100. Esses dias eu estava lendo sobre eu falei, não, que interessante. Visto, eu sou um cantor e vou fazer uma turnê. Tem um visto para mim. Nossa! Não é um visto de turismo. Eu não sou turista. Mas é um visto de trabalho. Mas não um visto de trabalho temporário, porque eu só vou ficar uma semana fazendo uma turnê. Tem um visto próprio só para isso. Gente, então tem mais de 100 vistos. E aí, quando eu pego percentualmente 12% aí dessa quantidade gigante de vistos, isso é bom, não é ruim, porque em um deles você vai se encaixar, né? Na verdade, 12%, 10%, 12% eles são de trabalho. Tá bom. Tá? E dentro dos vistos de trabalho, cada um tem uma especificação. Né? Eu não sou especialista em cada um deles, mas eu trouxe aqui para falar de dois, legal. Que são os mais falados. Né? Uhum. Mas antes de falar de visto de trabalho, eu queria falar do visto B1, B2, que é o visto de turismo. Claro. As pessoas tiram o B1, B2 só para turismo. Uhum. Mas ela pode tirar esse mesmo visto e fazer um workshop, participar de um workshop, ou fazer um network, ou conversar pessoalmente com o cliente. Olha só. Futuro cliente, porque ele fala, vem assinar o contrato aqui. Olha, eu não sabia disso. Que você legal. pode usar essa justificativa para tirar o visto, né? Sim. Olha só. Sim. Olha, eu vou... Você vai turistar? Não. Eu vou participar uma semana de um workshop. Estou na frente do agente consular, né? Porque eu vou aprender sobre XPTO da minha área, né? Para implantar aqui esses melhores processos, metodologia na minha empresa. Tudo certo. Olha que Aí legal. ele fala, tá bom. Ele vai te pedir, onde vai ser? Vai ser em Miami, vai ser do dia tal, vou ficar hospedado em tal lugar, tá tudo certo. Legal. Então, desmistificando um pouco, né? Que você não precisa necessariamente ter um visto de trabalho para falar de trabalho nos Estados Unidos. Legal. Evidente que você vai e volta. Sim. Então, o B1, o B2, né? Que é muito usado para isso também. Legal. Tá. Agora, quando a gente fala de visto de trabalho, propriamente dito, se você é qualificado, tem um visto para você. Se você não é qualificado, tem um visto para você também. E o que quer dizer ser qualificado? Formado, né? Vou falar do visto EB3. Tá bom. Tá? O EB3 ele é focado para pessoas que não têm uma qualificação adequada. Aliás, recentemente eu participei de um evento, né? Todos moram nos Estados Unidos, mas vieram aqui para o Brasil. São profissionais sêniores da área de atuação, corretores, advogados de imigração, pessoa que sabe cuidar de patrimônio, internacionalizar a carreira. Legal, então, são pessoas sêniores, né? E uma das pessoas, o palestrante estava lá presente nesse evento, falou uma coisa que eu não sabia. Ele falou assim, o brasileiro ele é muito estudado. Diferente de outros países que não têm oportunidade. Então, o jovem aqui, percentualmente falando, muitos brasileiros fazem graduação. Olha só. É verdade. Muitos brasileiros. E muitos brasileiros fazem pós-graduação. Olha, eu não sabia. E muitos brasileiros fazem mestrado. Se comparado com outros países, a gente tem esse título de ser estudado. Entendi. Por a gente ser estudado, é claro que é uma fatia do todo, não é tão grande olhando o Brasil. A gente está comparando com outros países, inclusive menores, mas eu tenho visto de trabalho para pessoas que não são estudadas e para as pessoas que são estudadas. Falando primeiramente do EB3, que é pessoas que têm uma formação melhor, funciona da seguinte forma. Não tem formação. Não tem formação. Ele tem ali uma graduação, um EAD, ou tem um segundo grau completo. Tá. Ele tem até uma graduação, mas ele não atua na área. Tá bom? Não é a pessoa que não tem estudo, né? Sim. Então, essa pessoa, ela sabe que tem uma empresa... aqui é um exemplo prático, tá? Tem uma empresa que fabrica alumínios lá no interior do Texas. E está precisando de mão de obra.
Esse profissional ele vai trabalhar o dia inteiro na fábrica. Chão de fábrica, carregando peças. Então, visto para você. Então, Entendi. daqui você aplica com o escritório de imigração para essa vaga. Paga-se uma verdadeira fortuna por isso. Não é barato. Né? E aí essa vaga, depois de um tempo, ela é aberta, antes disso, ela é aberta para os americanos e ninguém quer, porque ela paga pouco. Entendi. Sabe? Então, assim, não existe assim, nossa, é maravilhoso. Mas, se comparar, por que as pessoas querem ir para esse B3? Eu não aconselho, né? Não aconselha. Não aconselho por conta de tudo isso. Entendi. Eu vi um exemplo prático, é engraçado falar. Quais as exigências dessa vaga, que eu estou falando que é real? Não ter antecedentes criminais, não ter problema de trabalhar com calor. Nossa. Então o trabalho deve ser bem pesado. E é um trabalho de entrada, você se sustenta, né? Então, talvez você não tenha uma vida tão boa, você pode ter uma maior segurança, mas a qualidade de vida, no geral, não é tão boa se comparado com o Brasil. Mas aí depende de cada um, né? Eu falo isso, eu não critico o EB3, mas também eu não defendo, porque eu acho que ela é muito sofrida. É muito esforço para pouquíssimo retorno. Entendi. Porque se a pessoa não estudou aqui, ela vai estudar nos Estados Unidos? Como? Entendi. Se ela só trabalha, como que ela vai ter melhores estudos lá, né? E você comentou que é uma fortuna para você aplicar para... Uma pequena fortuna, uma pequena fortuna. Você sabe o preço? O processo ele pode variar de escritório para escritório, né? E é uma outra atenção que tem que tomar muito cuidado. Entendi. Muito cuidado. Tem que ter um escritório super recomendado, sério de imigração, para validar mesmo. Você também consegue validar se essa vaga não é fake, tem todos uns gatilhos que você consegue fazer. É claro que nem todo mundo sabe fazer isso, por isso que você tem que ir com alguém que se confia, uma empresa que confia para te ajudar, né? Sim. Mas hoje, em torno de 80 a 100 mil reais o B3. É bem caro. O processo, não é a vaga. O processo. Tá. Né? Porque aí você tem ainda custo de vida lá, que você tem pelo menos os 3 meses, você tem passagem de avião, seguro de viagem, se for com família e assim vai. Só do processo. Isso aí essa brincadeira deve dar 150 mil reais. Tudo. Exatamente. E aí, quando que você vai ter esse retorno? Se você ganhar $4 mil por uns 40 mil por ano, mais ou menos 44 por ano. Ou seja, é um salário que você vive, mas você não vive bem. Agora, é para todo... Tem pessoas para isso? Tem. Eu conheço pessoas que foram trabalhar no fogo de chão. Na churrascaria. Ser garçom. Isso. Tá. Então, assim, ele vai ter esse retorno de investimento em quantos anos? Mas aí, de repente, é uma pessoa que está cansada de viver aqui. No Brasil, com a falta de segurança, que você não pode andar com o seu telefone aqui, né? Tem a gangue da pedrada, a gangue sei o nome. Da bicicleta. Não, é real, né? Eu tô inventando o nome dela. Não, eu sei, mas eu não sei o nome, eu não lembro o nome. Então, que a gente vê as notícias, então você exato. fica com medo. Então, essa pessoa que tá saco cheio já, não quer ficar mais no Brasil, ela fala, eu vou investir esse dinheiro, vou conseguir um emprego que não é tão bom, mas vou ter esse emprego legal, né? E esse contrato pode ser de 3 anos. Essa pessoa tem dificuldade de conseguir o segundo emprego. Se o contrato acabou, ela tem que voltar. Se ela não conseguir o próximo. De novo, difícil a vida, não é fácil. Para esse tipo de visto. Então, assim, muitos procuram esse visto? Não. Mas quem procura sabe, tem que saber das dificuldades que vai encarar pela frente. E se for demitido, também tem que voltar. Para ser demitido, a pessoa tem que fazer coisa errada. É diferente do Brasil também. Entendi. Né? Porque é o seguinte, existe um compromisso da empresa, se você cumprir todas as normas, tudo que tem que ser feito, não que não acontece, possa não acontecer. Mas sim, se ela for desligada, é encerrado o contrato, e se ela não tiver outro emprego, tem que voltar. Ela não pode ficar ilegal, né? Porque ela não tem vínculo. Aí entra no que eu falei, né? De novo, ela está pagando quando você compra produtos e consome serviços produtos nos Estados Unidos, você está pagando taxa. Sim. Se você não tem dinheiro, você não vai. Como que você vai fazer? Então, você vai ficar ilegal, então você não vai pagar. Então, eu não quero você aqui. Faz sentido. Então, tudo a lógica de um país que é totalmente capitalista, né? Se você estiver aqui, você está pagando todos os seus impostos e está legal, eu quero você. Senão, nunca te quero.
Entendi. Por isso que muitos empresários vão abrir empresa lá e prosperam. Por quê? Porque eles pagam muita taxa, muito imposto. Mas tem retorno. Entendi. Né? Que nem aqui. Então, o EB3 é um visto que você consegue fazer daqui, não tendo tanta grau de instrução. Tá, legal. Legal. E o outro que você comentou é o EB2. Que é o de pra especialista? Não. O EB2 é um visto, ele hoje é o melhor visto para o caminho do Green Card. Green Card é a permanência que te dá um documento que te fala, você é residente permanente. Tá. Você é que nem um americano, você vai ter que pagar taxa. Você não é americano, mas você paga igualzinho. Uhum. Você cumpre todas as leis. Tudo eu vou te cobrar igual como você é americano, porque você tem um green card. Então tem o outro lado da moeda, tá? Sim. Falando um pouco do EB2, é um visto que é para pessoas qualificadas. Então, o que é uma pessoa qualificada? Aí, de novo, né? É um profissional que tem uma graduação, que tem uma pós-graduação, que tem um mestrado, que tem um doutorado e que trabalha no mínimo 5 anos na sua área de atuação. Entendi. Não é nada absurdo. Você vê como é tangível? E esse visto, ele tem duas saídas. Daqui eu faço a solicitação, porque uma empresa me deu a oportunidade de trabalhar. Tá. Ou eu faço a solicitação porque eu vou abrir uma empresa lá. Tá, entendi. Legal. Ou lá, depois que eu tiver o visto, que vai me dar o green card, lá eu falo, olha, eu sou o Marcelo, eu sou um profissional de gestão de negócio, eu quero trabalhar para você. Estou batendo na porta mesmo. Ah, a porta hoje é tudo digital, né? Sim, Via currículo, aplicação nas vagas e tudo certo. Então, eu tenho 2 opções. Ou eu tenho já um emprego, ou eu não preciso do emprego. O governo permite que eu aplique. Qual é a diferença? Eu tenho que mostrar para o governo que eu faço, que na minha profissão, eu sou um profissional diferenciado. Ah, legal. Então, se eu sou considerado um especialista em gestão de negócio, quer dizer que eu sou acima da média de vários americanos. E se eu sou acima de média de vários americanos, quer dizer que meu salário anual vai ser mais de $100 mil. E se é mais de $100 mil, quer dizer que eu vou pagar muito imposto. Então, o governo ele quer que eu vou para lá. Entendi. Mas desde que eu consiga certinho o processo. Legal. E o processo do EB2, ele funciona... Tem 3 tópicos importantes de falar. O que ele consiste? Ele consiste em você ter um ótimo escritório de imigração confiável. Tem vários escritórios, como no Brasil. Tem bons profissionais e tem maus profissionais. Lá também. Tem bons escritórios e escritórios não bons assim. Né? Tá. Porque todos prometem sempre 100% de aprovação. Mas não necessariamente você é aprovado. Por quê? O primeiro pilar é esse. Você ter um bom escritório. O segundo é você ter um bom argumento. Tá. Por que eu quero sair do meu país? O que eu vou contribuir estando nos Estados Unidos? Quando eu digo que não é a vaga já pré-determinada por uma empresa que está me convidando. Tá bom. Porque essa empresa ela já fez um processo antes. Qual é o processo? Ela abriu a vaga e ela pegou a autorização do órgão competente. Lá tem uns 10 órgãos para tratar isso. Impressionante. Tudo é processo, autorização. Ela abriu a vaga para o profissional, ela falou para o órgão que não tem um profissional disponível no mercado americano para aquela vaga. Tá. Ou não teve candidatos. Às vezes tem um candidato, mas ele não quer receber aquele salário. Ah, entendi. Ou ele não tem ele não tem toda a graduação que precisa para aquela vaga. Incrível, né? Então, por isso que o EB2 é para as pessoas que são altamente qualificadas ou tem esse... Pode ser que para nós aqui seja normal, de ter uma pós-graduação, que nem a até falou mestrado e tal. Tem lugar que realmente a gente tiver em outro grupo, não tem, né? Eu fui nesse evento umas 3 semanas atrás, foi muito engraçado, que levantou a mão, quem é graduado? 100%. Quem é pós-graduado? 90%. Aí eu falei, meu Deus. Quem é mestrado? 30%. Assim, eu falei, caramba. Aí 2 levantaram doutorado. Eu falei, nossa, pessoal estudioso aqui. Aí ela falou assim, a advogada falou, todos vocês são elegíveis para EB2. Quem trabalha mais de 5 anos na área? 100%. Né? Então, todo mundo era EB2. Por quê? Porque nós estávamos num meio de pessoas que têm estudo. Sim, né? sim. Então, o EB2 você tem que ter um bom escritório de imigração, né, para você não cair em nenhuma cilada. Legal.
você tem que ter um motivador, né? Eu anotei aqui. Você tem que ter um motivador, né? Para ir. Uma história, né? Uma justificativa boa. Porque assim, tá bom, você vai aqui, você vai abrir empresa, o que você vai fazer aqui? Entendi. Você vai fazer pesquisa, o que você vai agregar? No fundo, o que você vai trazer de retorno para os Estados Unidos? E terceiro, você tem toda a documentação. Por quê? Brasileiro, não, eu tenho espanhol, eu tenho inglês. Aí, depois não comprova, não consegue fazer um teste e passar. Então tem que comprovar até o inglês. Tudo. Entendi. Se a vaga fala que precisa de inglês, você tem que comprovar. Se a vaga fala que você tem que ter pós-graduação ou um certificado técnico naquela área, você tem que dar o documento. O americano é muito papel. Tá. Tudo tem que provar no papel. Entendi. Legal. Você não tem chance. Não, eu vou aí e faço. Não. E mostra aqui tudo antes. Então é montado toda uma documentação sua que é feita pelo escritório e aí você tem que aguardar ansiosamente o sim ou não. Nesse mercado de EB2, a taxa de aprovação é maravilhosa, é mais de 90%. Olha que legal. Tá aí os 10%, ou os 7% que não é aprovado. Pode não ser aprovado por dois motivos. Na primeira tentativa, o agente que leu o seu processo e analisou, achou que faltou alguma coisa. Aí ele te pede para você dar mais documento. Tá. Ou você não é aprovado porque você não conseguiu provar o que você está pedindo. Você não é. Você tem a graduação, pós-graduação, tem tudo, mas você não conseguiu provar na documentação. E aí você pode tentar novamente, mas normalmente você vai para outro visto. Lembrando que tem vários tipos de visto nos Estados Unidos. Né? Uma não aprovação de um visto de trabalho, que é difícil não acontecer, que é mais de 90%, geralmente se coloca a culpa no processo, não no agente, né? Ou mesmo no cliente que não passou a informação, os documentos corretos. Né? E aí teve falha humana e você foi penalizado. Você pode tentar novamente. Você não fez nada de errado, só não foi aprovado. Entendi. Mas existe. Então, assim, qualquer empresa que fala, qualquer escritório que fala 100% de aprovação, ele está te enganando. Essa é a primeira armadilha que você tem que não cair nela. Tá falando coisa que não existe. Porque 100% da certeza ninguém tem, porque quem está te avaliando é o governo americano. Ele pode falar sim ou não. E ele pode falar não por conta de um evento que não tem nada a ver com sua documentação, tem a ver com o país. Por exemplo, teve algum problema no país, eles estão sendo mais rígidos naquele mês, naquele ano. Já era. Ou politicamente que tem que ser mais rígido. Reprova todo mundo. E aí? Nossa. Isso acontece, né? Dependendo da região dos Estados Unidos, o processo do visto de trabalho pode mudar? Vamos falar um pouquinho antes, né? Tá. Os Estados Unidos ele tem 50 estados, né? Então, é claro que cada estado tem as suas particularidades, mas, de forma geral, o processo de visto de trabalho, ele tem 3 coisas. Você tem todos os requisitos para a vaga. Esse é o primeiro ponto. Tá. Segundo, você tem um escritório de imigração que vai te atender para fazer todo o seu pleito junto ao um escritório de imigração licenciado. Isso, nem todos os escritórios podem fazer, mas existem escritórios. Entendi. Tem que tomar cuidado. Então, o escritório de imigração, você tem toda a documentação, é outro pilar, e você tem que pagar taxas. Então, sim, todo visto de trabalho ele tem esse bloquinho. Eu tenho um representante, que é um jurídico, é o escritório de imigração. Eu tenho toda a documentação, que eu vou ter que traduzir, comprovar, e eu tenho uma história que é um motivador por que eu quero ir para lá. Ou eu estou sendo contratado, ou eu vou abrir uma empresa, eu vou empreender lá. Porque eu só estou pedindo um visto, chegar lá eu vou fazer... Eu sou empreendedor nato, então eu vou abrir uma empresa e vou fazer vários trabalhos. E terceiro, é você pagar as taxas do governo. Que está em torno de, se eu pegar aí, de 2 a 3 mil reais. Dólares. Dólares. Então, esse bloquinho, independente do tipo de visto, sempre você vai passar por essas 3 coisas, obrigatoriamente. Taxas do governo, que corresponde aos vistos. Pode variar de estado para estado? Pode, por pequenas particularidades. Tá bom. Legal. Tá. Legal. Eu consigo fazer sem pagar taxa? Não, eu consigo fazer sem passar por um escritório de imigração? Muito difícil. Eu consigo fazer o pedido sem comprovar com toda a documentação? Impossível. Você vai ser negado. Sim. Você vai jogar dinheiro fora. Então,
esses pilares é extremamente importante. Entendi. Visto de trabalho é uma coisa muito séria. Aham. Sendo ela que você vai fazer sem ter um emprego, porque assim, eu estou pegando um visto de trabalho que vai me dar permissão para um green card, que é residência permanente, porque quando eu chegar lá eu tenho dinheiro, né? Eu posso ficar um ano só lá me sustentando, e aí eu crio um negócio para mim, eu abro uma empresa, LLC, e crio um negócio. Que eu vou pagar os impostos e vou contratar pessoas. Né? Eu sou empresário, por exemplo. Ou eu estou sendo contratado por uma empresa, só que eu não posso pegar meu avião e estou indo para lá. Não, eu tenho que entrar com um processo de visto de trabalho. Se é uma empresa grande, ela te ajuda em todo esse processo. As empresas grandes, normalmente, normalmente têm seu escritório de imigração já. Ah, Você pega essa, legal. você não precisa você ir atrás. Entendi, Né? No seu entendi. caso do seu pai, é outro nível. Mas é exceção, né? É exceção, é Sim. exceção. O que devo ter mais atenção para tirar o visto de trabalho? Eu queria falar um pouquinho mais sobre isso. Tá bom. Quando eu tomo a decisão de ter um visto de trabalhos, primeiro eu tenho que conhecer quais vistos existem. Tá. Todas as informações são públicas, lembrando. Aham. Mas a contratação de um escritório sério de imigração para te ajudar para ver qual é o melhor visto para o seu perfil. Entendi. Qual é o meu propósito? Por que eu quero sair do meu país e trabalhar nos Estados Unidos? Eu tenho que ter uma história. Porque eu estou sendo contratado por uma empresa que me quer... Sou de TI, por exemplo, né? Tenho autoqualificação. Ou eu sou dentista, ou eu sou engenheiro. Área de saúde. Nossa, eles estão assim, ó. Vem, eu quero. Olha, legal. O dentista aqui cuida do seu dente e faz higienização, certo? Aham. A gente faz check-up completo, não é isso? Aham. Lá, você tem o dentista, você tem a pessoa que só limpa o dente. Ué? Você tem a pessoa... tudo isso. Ele não faz as duas coisas. Caramba! Olha! Então quem faz o dentista daqui é super qualificado. Boa. Então, quem tem essas profissões, que aqui também é nobre, Aham. Estados Unidos, portas abertas. Porque são pessoas que têm salários altos. Se ela tem salário alto, consumo maior, custo de vida... E o imposto é maior. Tudo, exatamente. Então, é claro, né? Então, nós estamos num país que é consumo total, né? Então, pessoas qualificadas eles querem. Pessoas que não têm qualificação, os Estados Unidos não querem. Então, você tem que ter toda a documentação. Não entre nessa jornada de visto de trabalho se você não provar que é pós-graduado. Se você não provar que... Se você não conseguir provar que tem no mínimo 5 anos na sua área de atuação. Tá. Tem que provar de alguma forma. Se você não provar, e é documento. Se você não provar, você não consegue passar no seu pleito. Então, eu sou pós-graduado, tá aqui, ó. Sou mestrado. Eu tenho mestrado, tá aqui, ó, documento. E ó, eu atuo já 7 anos na área aqui, ó, meus registros. Legal. É tudo papel. Legal. Papel em cima de papel. Você tem isso, tudo certo. Por que eu digo isso? Já vi casos da pessoa, não, eu tenho bacharelado. Então, eu preciso do diploma. Pô, diploma? Ixi, aí foi até da faculdade, que nem existe mais. Nossa. Você já viu isso? Nossa. Vai atrás. Gente. Porque naquela época, né, era tudo papel, hoje é digital. Né? Hoje é digital. Você recebe o seu certificado de conclusão de curso, tudo digital. Antigamente você tinha um papel lindo, maravilhoso. Eu tenho papel ainda. Então, e aí a pessoa não pegou. E aí vai lá, não está mais o cadastro no sistema da faculdade, que foi vendida para outra. Você precisa provar que você é graduado, fez o bacharelado em Direito. Você precisa provar. Que coisa, hein? Tarará. Então, assim, você tem dinheiro, você contratou você tem um bom argumento, você tem tudo. Você tem até um empregador, mas você não tem os documentos. Aí você não consegue, né? É um problemão. Então, esses são os pontos de atenção que você tem que tomar cuidado quando você toma a decisão de... E isso vale para qualquer visto, tá? Porque, assim, só um parênteses, o visto de turismo ou visto de estudante, a gente vê no dia a dia lá, do nada o agente consular pede... Dá o endereço da sua casa, dá um comprovante. Do nada. Por que ele quer o comprovante? Ele quer te testar mesmo, se você não está mentindo. Se você não está mentindo ali. Você tem um olerite do que você recebe? Mas ele já recebeu o extrato do banco, está lá o dinheiro lá. Ó. Tá lá escrito lá, eu recebo tanto. Ele acabou de ver, ó, aqui, ó, sou agente consular, eu tô aqui, ó, eu tenho saldo para fazer minha viagem que está planejada para o final do ano, tá aqui, ó, na conta, ó. Vou ficar um mês, ó, tem até mais. Bacana. Me mostra o seu olerite. É obrigatório? Acho que pediram para minha mãe. Então, Acho que pediram. então, a gente fala para o cliente, leve toda a documentação.
Se ele não pedir, você oferece. Se ele não pedir. Mas se ele pedir, você dá. Entendeu? Se ele não pedir, você oferece, mesmo assim. Ó, seu agente consular, tá aqui, ó, meu saldo do banco, ó, eu tenho dinheiro para pagar minha viagem, tá? E se você quiser meu lerite, tá aqui também, ó. Mas ele pode pedir. Olha Porque só. Tem que levar a pastinha de documentos no dia. Isso, exatamente. Então, o visto de trabalho é um visto difícil de tirar, não por conta do custo do EB2, né? Que está em torno aí de 22 a 25 mil dólares. O processo todo. Com custo com assessoria jurídica, com custo de taxa do governo, mais custos com as documentações, que você vai ter que traduzir, tudo bonitinho, né? Rolê, né? Rolê, mas Porque assim, tem gente Mas um profissional que é EB2, ele vai lá, se ele tem um emprego, o salário dele são salários altos, né? A média americana, né? 80 mil dólares por ano. Então, quer dizer que ele vai recuperar esse investimento. Rapidinho, E se ele está fazendo investimento porque ele vai para um green card, né? Sim, residente, sim, ele pode sim. empreender nos Estados Unidos, como tem. Os Estados Unidos que tem mais empreendedor, né? Tem. Só está na nossa frente, ó. Muitos anos na nossa frente. Uhum. Então, você pode ser muito próspero lá. Então, esse investimento, muito rápido. Já o EB3, não é assim. Você vê as diferenças? Quando que você vai recuperar esse investimento que você fez? Exato. Se pensar nesse conceito de investimento, né? E mas é um investimento, né? É um investimento, com certeza. Eu acho que a pessoa não pode ficar paralisada. Se ela acha que ela tem condições, tem um sonho e quer desbravar fronteiras, que nem eu falo do Logan, né? Vai para cima. Vai pra cima. Não, você não foi programado para ficar só no lugar que você nasceu, no país, no bairro, na cidade. Porque antigamente era assim, né? Hoje não. Hoje o mundo é... Nós mesmos, esse ano, a gente está desbravando a Austrália. Ai, que legal! Continente australiano. Então, Thomas, né? Um abraço pro Thomas, que está me ouvindo, né? Vai me ouvir depois aqui, sair esse no ar. Ele está lá desbravando. E a Austrália é maravilhoso. Os Estados Unidos, muito bom, pelos números que eu falei aqui, o desafio. Mas nós temos outros países que você pode também desbravar, né? E também lá, você precisa do visto... Tudo bonitinho, documentação, você também não é aceito. Sim. E lá, na Austrália, por exemplo, o salário mínimo é muito bom, é 23,23 dólares por hora. Olha, legal. E lá você pode trabalhar. Nos Estados Unidos, você já só com visto de trabalho. Lá você vai estudar, mas você consegue trabalhar. Você consegue trabalhar. Legal. Olha só. Então, assim, a gente tem que abrir a nossa cabeça, né? Estados Unidos é maravilhoso para quem está preparado, quem está disposto a enfrentar dificuldades, não dificuldade do dia a dia, sair do status quo, que é todo dia aquela comidinha igualzinha. Aliás, tem pessoas que vão para os Estados Unidos e sofrem com a alimentação, né? Eu sou uma dessas. Do turismo, né? Do turismo. Isso, sofre com a alimentação. Nossa. Como assim? Mas não tem comida boa? Tem, mas é diferente. É diferente. Ou sofre com o clima, né? Eu já fui para um lugar extremamente quente, fiquei mal. Porque lá é quente mesmo. Lá em Las Vegas bate 50 graus. Isso, deu um exemplo claro, né? Então você tem que colocar na sua cabeça que, independente de qual visto que você vai para os Estados Unidos, você tem que se acostumar pelo tempo que você for ficar lá com as características do clima, da comida, das pessoas. Porque não a viagem, ou o estudo, ou o trabalho vai ser horrível para você. Exato. Então, esses itens aí que a gente tem que colocar na cabeça antes de querer se aventurar. Exatamente. E não tem a ver com grana, né? Você vê? Exato. E você me lembrou uma coisa, que quando eu fui para Houston a primeira vez ver meu pai, tava primavera. Então, assim, pólen de você ver a olho nu no carro, assim, ficar meio amarelado, esverdeado. E, eu espirrando. Tipo assim... Imagina isso, uma primavera inteira cheia de pólen com o negócio. Tem outras coisas também que você tem que pensar, não só realmente como se virar o dinheiro, visto, etc. Que as pessoas. Conseguir só isso, tá de boa. Mas tem outras coisas pra se adaptar e tal, né? Esse negócio do pólen aí gera até discórdia. Porque as pessoas ficam mal de verdade. Um negocinho assim, ó. Só quem passou e tem alergia sabe. Né? Tem que tomar os comprimidinhos para você voltar a respirar. Exatamente. Terrível. Os imigrantes que não estão acostumados com isso, né?
estão passando bem nessa época por lá. É total. Problema. Imagina quem vai migrar mesmo como trabalho. Vai passar por isso. Uhum. Imagina ficar assim o tempo todo no trabalho. Não, e assim, da rinite toda, né? Acho que a parte que eu odeio é o nariz travar e você tem que comer. Aí você tem que comer e aí respirar pela boca, porque você não consegue respirar pelo nariz, aí você se cansa comer. Você fala, gente, se eu tô comendo que eu tô cansada. Coisas básicas da vida é difícil, né? E a pessoa que pretende tirar um visto para os Estados Unidos, ela tem que ter em mente que ela é um projeto, né? É um projeto que tem que ser levado a sério. Uhum. Não importa se esse projeto vai custar $185, que é o caso do visto de turismo. Uhum. Se você não fizer a sua documentação direitinho, não souber explicar por que você quer ir turistar nos Estados Unidos, você vai ser negado. Visto de estudante, que é um pouquinho mais caro, né? É 185 de uma taxa e 350 de outra, que é a taxa SEVES, que é a taxa de estudante, porque é visto estudante. Um visto maravilhoso, porque ele te dá 4 anos de permissão para você ficar nos Estados Unidos. Mas você só pode estudar, né? Você não pode trabalhar. Você só pode estudar. Mas tem relato de pessoas que arrumam emprego na escola, na faculdade que está estudando. Então, isso é possível. É possível. E ele te dá também uma trilha para você mudar o seu visto de inglês e fazer um curso técnico, um college, estando lá. Então, é um visto maravilhoso, mas se você não estiver preparado, não tiver encarado como um projeto sério, por que eu quero ir como motivador, o que eu vou ganhar com isso? Né? Por que eu vou voltar? Por que eu tenho que voltar? Vai ser negado. E o visto de trabalho se você vai investir, você tem uma empresa que quer te contratar, tenha ciência que você vai ter que mostrar toda a documentação que é exigido para aquele visto. Não adianta a empresa falar, eu quero você. Tá bom, governo, tá bom. Essa empresa já falou para o governo que ela não conseguiu um americano para ela. Senão, você não teria essa oportunidade. Você tem? Então, corre atrás da documentação, porque se você não tiver a documentação, você vai ter problema. Então, não eu tenho clientes com muita grana que são negados. Eu vou dar um exemplo aqui que não é restrito. Aí não é maldade, foi uma pergunta simples. Jovem, indo para San Diego, na Califórnia, o agente consular perguntou para ele. Ele mora em Goiás aqui, o pai dele é fazendeiro, dinheiro não é problema. Aí no final de semana, o que você vai fazer? Resposta correta. No final de semana, eu vou mergulhar na cultura americana, vou conhecer vários lugares aqui em São Diego, vou lá no submarino que tem lá, Navy, esqueci o nome, coisas assim. No final de semana eu vou surfar com meus amigos. Amigos? Amigos? Como assim? Amigos. Você já tem amigo lá? É isso? Então você não vai voltar. Você não vai lá para estudar, então. Entendeu? Ele usou a palavra amigos. E para o americano, para ele, na cabeça desse agente consular, esse menino não vai voltar. E não tinha nada a ver. Porque ele precisava assumir na empresa do pai um cargo que exige o idioma. Que ele já tem uma certa fluência. Então, o perfil dele é de estudante. E ele falou, gente, eu fiz... merda. Fiz. Por quê? Eu falei que ia surfar com meus amigos. Por quê? Porque lá em Goiás não tem. Então ele tava louco para aprender a surfar. Eu não podia falar isso outra hora. Isso é turista. Ele nem tinha os amigos, né? Não, mas que tivesse, não precisa falar isso. E outro, ele é estudante, ele tem que falar assim, eu vou nos museus, eu vou conhecer a cultura. Conhecer cada canto aqui, vou na biblioteca. Entendeu? Nossa. Então tome cuidado. Toma cuidado que fala. E não teve maldade aí, mas teve um critério que é do agente consular. Ele foi negado. Então, você vê que o Thomas costuma falar, e o Leonardo lá, que trabalha comigo, que é discricionário, né? Você não sabe verdadeiramente porque ele te negou, mas ele sabe. Porque ele pegou alguma traço e ele não vai te falar. Raras exceções, que eu dei um exemplo aqui daquela mãe solteira. Sim. Falou, vai estudar inglês um pouquinho, mas aí que ele teve uma empatia por ela. Sim. Mas é raro isso, viu? Quase nunca acontece. Quase nunca acontece mesmo. Estão ali trampando, né, também. Então vai ficar com empatia com todo mundo que aparece lá. Ele tem centenas de pessoas. São milhares de pessoas pedindo no Brasil inteiro. Independente do eles têm custo, que ter uma postura também, né? Uma postura de
É um trabalho, né? E quantas pessoas ele não atende por dia? Um monte de gente, então é próximo. Aham. Exato. É tipo poupa-tempo. Só que poupa-tempo não. Não, assim, Mas- poupa-tempo é até pior Terrível. do que consulado, mano. Que você vai fazer uma entrevista de visto, às vezes. Complicado. Mas é isso. Eu gostei bastante. Eu gostei também. Isso é esclarecedor. Muito. Acho que vai ser muito útil pro pessoal que tá assistindo também, pra quem quer trabalhar, estudar ou ir viajar para os Estados Unidos só por turismo. Exato. Ajuda bastante, porque tem várias dicas aqui, né? E também vamos deixar o contato deles aqui na descrição. Isso. Caso vocês queiram fazer através de uma empresa. Porque, cara, acho que depois desse podcast, eu acho que não tem nem como dizer que é melhor fazer com uma empresa o visto, né? Do que por conta própria, porque senão, Você tem todo o suporte, Exato, né? Você exatamente. vai preparado e tal. Então, na Nublu tá aqui o contato, da Internacionalize também.